Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como criar do zero uma planilha e um dashboard para o controle de tarefas, controle de atividades da sua rotina, do seu trabalho, do seu setor. Ou seja, quantas atividades você tem para fazer, quantas atividades já foram concluídas, quantas atividades estão em andamento, quantas atividades estão em atraso, qual que é a média de dias para uma atividade ficar pronta e qual que é a média de horas para uma atividade ficar pronta. E você vai filtrar por setor e por pessoa, beleza? No primeiro link fixado, no primeiro comentário fixado do vídeo, se encontra o perfil para o meu LinkedIn, beleza? Beleza. Feitas essas considerações, abra o seu Excel e vamos começar o nosso passo a passo. Com o seu Excel aberto, pessoal, nós utilizaremos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas, certo? Sendo essas colunas o nome da pessoa que está executando a atividade, o setor da pessoa que está executando essa atividade, a atividade que a pessoa está executando, a descrição da atividade, que pode ser algo genérico, tá? A data do início da atividade, a data do fim da atividade, a quantidade de dias em que foi feito, isso aqui vai ser um cálculo entre a data do início e a data de fim, certo? E a quantidade de horas para ser feito, que você vai lançar manualmente, tá? E o status, né? Se está em atraso, se está em andamento, coisas do gênero. Beleza? Beleza, então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer, depois que você criou essas colunas, né? Como é que eu crio, Matheus? Normal, pessoal, ó. Nome, setor, né? A atividade, certo? Tranquilo. Sem muito segredo por aqui, certo? Depois que você digitou esses nomes aqui em cima, pessoal, eu vou precisar que a gente transforme isso aqui em tabela, beleza? Como é que eu vou fazer isso, Matheus? Vai clicar na célula de baixo de qualquer das colunas que você digitou, né? Vamos supor aqui, por exemplo, embaixo do nome. Você vai vir em inserir, vai vir aqui em tabela e vai escolher essa opção aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos. E vou dar OK. Prontinho, você acabou de converter o seu intervalo em uma tabela, ok? Depois disso, pessoal, você vai criar uma nova aba, né? E eu chamei essa nova aba de cadastro, beleza? E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar 4 colunas, né? Com uma coluna de espaço em cada uma, onde cada coluna vai se chamar uma de nome, outra de setor, outra de atividade e outra de status, tá? Por quê? Porque nós iremos utilizar um recurso chamado validação de dados. O que a validação de dados ela faz? Ela impede que a pessoa escreva qualquer coisa na célula, ou seja, a pessoa só vai poder colocar naquela célula uma lista que você vai pré-definir nessa aba cadastro, para que os nomes e as coisas fiquem com o nome padronizados, beleza? Então, ao criar essa aba cadastro, você vai criar lá uma coluna chamada nome, outra chamada setor, outra chamada atividade e outra status, certo? Embaixo do nome, você vai digitar o nome das pessoas, tá? Que vai executar as atividades. Então lá, Matheus, a Maria, o Pedrinho, o João, tá? Pode ser o nome único, o nome completo, o apelido, tá? A maneira que você identifica essa pessoa. Depois você vai digitar o nome dos setores, tá? Das atividades, ok? Lembrando que a planilha ela pode ser só para você, então só vai ser um nome e um setor. Mas se for para mais pessoas, coloca o nome de todo mundo aqui e o setor, né? É claro que se o Matheus e a Maria for do RH, eu não preciso digitar o RH 2 vezes, eu só preciso digitar uma vez, certo? Depois, as atividades, ou seja, quais são as atividades que vão serem executadas, né? Aqui eu coloquei atividades genéricas, fazer um relatório, criar um currículo, poderia colocar aqui, né, executar recrutamento, né, preencher, sei lá, fazer KPI, né, coisas genéricas, pessoal. Fazer KPI. Prontinho. E aí você vai escrever embaixo aqui, certo? E os status. Aqui eu vou utilizar 3 status, né? Atrasado, concluído e em andamento, ok? Esse caso aqui eu não vou recomendar que vocês façam mais, tá? Eu só vou deixar esses 3 aqui para que sempre fique padronizada a maneira da escrita, né? Para que a pessoa não coloque de maneira diferente, tá certo? Beleza, vou para minha base. Primeiro de tudo, vou aqui no nome, tá? Vou vir em dados, né? Então clica aqui em dados, validação de dados. Aqui na validação de dados, pessoal, vou vir aqui em permitir, aqui está qualquer valor, vou vir aqui em lista,
tem aqui fonte, e eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha aqui, ó. Vou lá no meu cadastro e vou selecionar os nomes, tá? Nesse caso aqui, eu tenho 3 nomes escritos, tá? Mas eu vou selecionar algumas células em branco. Por quê? Porque caso depois eu venha aqui adicionar o nome de mais pessoas, essa seleção já esteja feita. Porque, veja só, se eu selecionar apenas esses 3, ó, e vir aqui, beleza, vai ter esses 3 para escolher. Mas se posteriormente eu precisar cadastrar mais uma pessoa, eu vou ter que reeditar isso aqui. Então, para não ter esse retrabalho, o que eu já faço? Eu já seleciono aqui algumas células vazias, certo? Recolho do OK. Veja aqui, vai ficar assim, espaços vazios, né? Mas se eu vim aqui digitar um novo nome, por exemplo, João, o João, ele já vai aparecer aqui para mim escolher ele. Beleza? Beleza. Vou fazer a mesma coisa com o setor. Então, debaixo aqui do título do setor, vou vir em dados, validação de dados. Permitir, eu vou vir em lista, clico na setinha e seleciono aqui o setor. Novamente, eu vou deixar um espaço em branco, para caso eu precisar cadastrar mais setor, já fica tudo mais fácil, certo? E aí eu escolho o setor. Atividade, a mesma coisa, validação de dados, lista, clico aqui, cadastro, e as atividades com certeza eu vou querer deixar muito espaço vazio, pessoal. Por quê? Porque conforme as atividades forem surgindo, eu vou cadastrando ela aqui para que eu possa escolher elas lá na minha base. Aqui eu vou deixar pelo menos umas 30 linhas, tá? Tem um monte em branco, mas depois eu vou cadastrando, certo? Recolho e dou OK. Vou colocar que essa atividade é, sei lá, criar currículos. Descrição da atividade. Você vai digitar, né? Não, obrigatoriamente você não precisa ter essa coluna, tá? Se você achar que, não quero colocar descrição nenhuma, você pode deletar essa coluna, tá? Não fará falta. Mas aqui seria tipo uma descrição, né? Então, criar currículo para a vaga XYZ, beleza? Então, uma pequena descrição dessa atividade, ok? Aqui você vai colocar a data de início da atividade, então, 1 de 2021, e acabou no dia 3 de 1 de 2021, certo? Beleza. Agora, falta o último cadastro, que é o cadastro dos status, tá? Vou deletar o que está aqui, beleza. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui em status, dados, validação de dados, permitir, vou vir aqui em lista, clico na setinha, cadastro e vou selecionar esses 3 aqui. Aqui eu não vou deixar espaço em branco, que eu quero apenas deixar esses 3 mesmo, tá? Sem opção de cadastros futuros. Prontinho. E aí eu coloco, por exemplo, deixa eu ver aqui, em andamento ou concluído. Vou pôr concluído, tá? Então, você vai escolher o nome, o setor, a atividade, vai descrever a atividade se quiser, vai colocar a data de início, depois a data de fim. É claro que quando a atividade está em andamento, você não tem uma data de fim, certo? E quando uma atividade está em atraso, também ela não tem uma data de fim, porque ela não acabou porque ela está em atraso ainda, certo? E quando conclui, você coloca a data de fim. Deixa eu devolver a data aqui. Beleza. Quantidade de horas para ser feito. Isso aqui você vai lançar manualmente. Então, quantas horas aproximadamente você acredita que aquela atividade durou? Durou 4 horas. Você vem aqui e digita as 4 horas. Durou, sei lá, 35 horas. Você vem aqui e digita as 35 horas, certo? Só que um adendo, tá? Você viu que eu digitei 35 e ele não me respeitou. Se isso aqui acontecer, não tem problema. Clica sobre a célula, página inicial, vem aqui em número e clica nessa setinha. Ao clicar nessa setinha, vai abrir aqui o formatar célula, você vem aqui em hora e procura esse formato aqui, ó, 37, 2.30, 55 e dá OK, certo? Agora sim, você vai conseguir digitar horas que passam de 24 horas, né? Então 25 horas, 26 horas e por aí vai, certo? Primeiro problema resolvido. Segunda situação, pessoal, quantidade de dias em que foi feito. Aqui vai sair a quantidade de dias que uma atividade demorou para ser feita. Bom, num cálculo básico, se eu fizer igual a data do fim, que é a maior data, né, menos a data de início e der Enter, e colocar o formato geral aqui, né, então eu clico sobre a célula e geral, ele já me traz a quantidade de dias, tá? Qual que é o problema dessa função? Pode ser feito dessa forma, mas qual que é o problema que pode surgir aqui? Não é que necessariamente é um problema. Aqui está contando tanto dias úteis como finais de semana. Então, se você não quiser que os finais de semana apareçam no seu cálculo, você vai executar essa função que eu vou demonstrar para vocês.
A função que eu estaria utilizando aqui, pessoal, deixa eu deletar, né, esse 2, é a função dia trabalho total. Então, ó, igual dia trabalho total, tá? Retorna o número de dias úteis entre duas datas, beleza? Então, vamos lá, ó. Data inicial é a data do início da tarefa, ponto e vírgula, a data final, que é a data de final da tarefa, que é essa data aqui, certo? Fechei o meu parênteses e dei enter. Então, aqui ele traz a quantidade de dias úteis, né? Retirando ali, como diz a própria função, ó, os finais de semana, tá? Retorna o número de série da data... Opa, é a total. Retorna o número de dias úteis entre duas datas, beleza? Então, aqui eu já tenho o número de dias úteis. Só que eu posso ter aqui o seguinte problema. Quando eu não tenho a data final, tá? Quando eu não tenho a data final, pessoal, ele me dá esse erro aqui, tá? A data de início, pessoal, eu sempre preciso ter ela. Mesmo que uma atividade esteja em atraso, concluído em andamento, eu tenho que colocar a data de início. Então, esse campo, ele sempre tem que estar preenchido, beleza? Mas a data final, ela não obrigatoriamente ela vai estar preenchida. Ela só vai estar preenchida depois que você concluiu a atividade, beleza? Então, como é que eu vou resolver esse problema? Vou fazer o seguinte, ó. Antes do meu dia trabalho total, que é a função, vou colocar a função C. Aqui, ao abrir a... não entendi, Matheus. Como é que é? Repete, ó. Clico sobre a célula. Antes do D, eu vou digitar o C, né? SE. E vou abrir o parênteses, ó. Agora eu vou começar a rodar a função C. Vou falar o seguinte, ó. Se essa célula da data do fim da atividade, ela for igual ao vazio, como que eu represento o vazio? Abre aspas duplas e fecha as aspas duplas, certo? Então, se a data do fim for igual a vazio, ponto e vírgula. O que acontece se essa informação for verdadeira? Mantenha a célula G vazia. Então, eu vou, novamente, abrir aspas duplas e fechar aspas duplas. Agora, ponto e vírgula. E se essa informação for falsa? Ou seja, se a data do fim tiver algo preenchido, e aqui só vai ter data, certo? Porque você só vai digitar a data ali, ok? Então, se essa informação for falsa, quer dizer que tem algo preenchido, e se está preenchido é porque tem uma data. Aí sim você executa a função dia trabalho total. Fechei o meu parênteses e dei enter. Olha o que acontece. Se eu não tenho uma data fim rodando aqui, ó, nada acontece. Beleza? Maravilha. E sempre lembrando, a data de início sempre tem que estar preenchido com algo. Sempre tem que estar preenchido com algo. Beleza? Beleza. Agora, pessoal, eu tenho a minha base pronta, certo? Então, ó, como que eu cadastro aqui uma nova informação? Ó? Venho aqui debaixo do primeiro nome, puxo para baixo, ó, e ó, Maria, do setor de compras, a atividade é, sei lá, fazer KPI, coloca aqui qualquer coisa, né? Ou não coloca também, coloca a data de início e coloca, posteriormente, a data de fim. Quantidade de horas que demorou para ser feito, em 1 horinha ela fez, e está concluído. Ou em atraso, certo? Concluído. Pronto, cadastrei. Agora a gente vai partir para os nossos gráficos, tá? Que é para você fazer um acompanhamento. Aqui no meu caso, eu já tenho tudo prontinho, tá? Mas eu vou demonstrar para vocês como é que vocês constroem algo muito semelhante a isso. Então você vai criar aí uma aba, vai dar o nome que você quiser, né? Que eu vou chamar de exemplo, mas você dá o nome de Dash. Você vai na internet, recomendo muito Pixabay, o próprio Google, ou às vezes você já tem essa imagem, você vai pegar uma imagem, né, que condiz com tarefas, né, com algo desse sentido. E aí você cola, beleza? Pode aí redimensionar o tamanho, né, ó, do jeito que você achar legal, beleza? Mais ou menos o tamanho do seu monitor. Joia? Joia. O que você faz agora? Vou vir aqui em inserir, formas, e vou pegar aqui o retângulo, tá? Ó, retângulo. E vou abrir em cima da minha foto. Deixa um espacinho, né, uma bordinha, não tem problema, tá? Ao clicar sobre essa forma, eu venho em formatar. Contorno de forma eu posso deixar sem, eu posso deixar aqui na cor preta. Preenchimento de forma, eu vou escolher a cor branca, tá? Mas você pode escolher qualquer cor. Volto no preenchimento de forma, mais cores de preenchimento, e eu coloco uma transparência aqui, algo entre 30% a 40%, e dou OK. Pronto, você criou, né, tipo um filtrozinho por cima da sua foto. Vou selecionar essa forma, Ctrl C, Ctrl V, e vou diminuir o tamanho disso aqui, tá? Prontinho, ó. Legal? E aí eu vou dar um nome para isso aqui. Nesse caso aqui vão ser os filtros.
Matheus, eu não estou enxergando nada. Por quê? Porque a forma é branca e a letra está branca, né? Então, página inicial, seleciono o meu texto. Normalmente, né, eu posso digitar aqui, que é uma forma, ó, cor preta, aumento o tamanho e centralizo. Então, ali são meus filtros, certo? O que eu faço agora? Ctrl C, Ctrl V nos filtros, ó. Alinho aqui mais ou menos, tá? E vou ajeitando aqui, ó, certo? Mais ou menos nesse tamanho, que é o tamanho dos cartões, né? Isso vai variar de monitor para monitor, tá? Eu vou demonstrar apenas aqui a demonstração, tá? Ctrl C, Ctrl V. Prontinho, ó. Eu tenho aqui os meus cartões. E os meus gráficos é bem simples, ó. Clico num cartão, Ctrl C, Ctrl V, mais ou menos aqui, puxo até aqui mais ou menos, ó. Puxo aqui para baixo, Ctrl C, Ctrl V, pronto. Você criou todos os espaços. E aí você vai renomeando, né? Aqui é o gráfico 1, né? Você dá o nome que você quiser. Aqui é o gráfico 2. Aqui, por exemplo, é o total de itens. Aqui é, sei lá, os concluídos. E por aí vai. Você vai renomeando. Depois você vem aqui em inserir, formas, e você vem buscar aqui, cadê? Por linha, tá? Então vou pegar aqui uma linha e vou traçar aqui do lado, ó. Certo? Ao traçar essa linha, eu venho aqui em formatar, contorno de forma, espessura. Posso deixar essa linha mais espessa, por exemplo, com 3. Venho em contorno de forma e escolho a cor dessa linha, tá? Vou colocar aqui umas cores aleatórias, ó. Depois eu só dá Ctrl C, Ctrl V e ir alinhando essas linhas, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Prontinho. E aí você vai dando as cores, né, que você acha que aquelas linhas devem ter. Ok? Prontinho, ó. Beleza. Aí, pessoal, eu fui na internet, né? Num site chamado Free Logo Maker e peguei alguns ícones, ó, tá? São ícones, né? Fotinhas, tá, pessoal? Ctrl C, Ctrl V e eu vou alinhando aqui, ó, né? Mais ou menos deixa tudo ali no mesmo tamanho, tá, pessoal? Para não fugir muito do padrão, ó. Ícones, ícones, ícones. E pronto, ó. E para finalizar depois, ó, clica na primeira forma, segura o Ctrl, clica na imagem, segura o Ctrl, clica na linha. Formatar, agrupar e agrupar. Prontinho, ó, tudo virou um item só. E aí você faz isso para todos os outros. Joia? Prontinho, é assim que você constrói esse tipo de situação. Vou excluir aqui, que o meu já está pronto. Após ter concluído, pessoal, o local onde vai ficar os seus gráficos, tá? A gente vai para a nossa base e eu vou pedir que você faça 3 cadastros, tá? Vamos dizer fakes, né? Onde os status ao final vai gerar concluído, em andamento e em atraso. Então, no início do vídeo eu mostrei para vocês, né, como é que, enfim, cadastra uma nova linha. E aí, lá nos status, você vai colocar um concluído, um em andamento e um em atraso, certo? Belezinha. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Coloquei aqui os meus 3, vou clicar na minha base, vou vir em inserir, tabela dinâmica. Vou deixar essa opção aqui mesmo para ele criar uma nova planilha, tá? Uma nova aba, e vou dar OK. Essa nova aba, eu vou chamar ela de aba auxiliar, tá? Prontinho. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer nessa aba auxiliar, pessoal? Primeiro, se não tiver aparecendo esses campos do gráfico dinâmico aqui, ó, bem simples, ó, clica na tabela dinâmica, analisar e lista de campos. Vai aparecer para você. Eu preciso, pessoal, alimentar o meu cartão, tá? Os meus cartões, né? Vou vir aqui em auxiliar, vou clicar na tabela dinâmica e veja que na minha base eu tenho lá a coluna status, né? Então, eu vou pegar ela e vou arrastar para linhas, tá? Depois, eu vou pegar esse status e vou jogar para valores. Como é texto, ele já identifica que é uma contagem, né? Ele vai contar quanto tem de cada item, então você não precisa se preocupar. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? O meu primeiro cartão é o total de atividades. Então, eu vou pegar aqui essa palavra total geral, Ctrl C e Ctrl V aqui ao lado, ó, certo? Depois, atividades concluídas. Então, eu vou pegar aqui o meu concluído, Ctrl C, Ctrl V. Depois, atividades em andamento. Vou pegar aqui o meu em andamento, Ctrl C, Ctrl V. E, por último, as atividades em atrasos. Né? Vou pegar aqui Ctrl C e Ctrl V, certo? Eu vou fazer um PROC V, pessoal, trazendo as informações da tabela dinâmica para essa coluna aqui. Por quê? Porque eu quero que esses valores fiquem fixos para que eu possa apontar nos meus cartões aqui, tá? Beleza. Então, igual PROC V, valor procurado.
é esse aqui, que eu acabei de copiar e colar. Ponto e vírgula. Matriz tabela, onde eu estou procurando, é na minha tabela dinâmica, então eu vou selecionar ela todinha. Vou selecionar aqui, ó, de A4 a B7, que foi o intervalo que ele identificou como matriz tabela, e vou apertar F4, porque eu vou puxar essa função aqui para baixo, certo? Ponto e vírgula. Qual coluna que eu quero? Número 2, que são os números. Ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência exata, que é o falso. Fecho parênteses e dou Enter, certo? Trouxe a informação que eu queria. Só que antes do meu PROC-V, eu preciso inserir a função se-erro. Por quê? Por exemplo, se não apareceu concluído aqui, significa que eu não tenho nem concluído cadastrado na minha base. Nesse caso, ele retornaria um erro. Só que ao invés de retornar um erro, eu quero que ele retorne o número 0, certo? Porque se não aparece aqui na minha tabela dinâmica, significa que não tem na minha base, então significa que isso aqui é 0, tá? Para fazer isso, vou vir aqui no meu total geral. Antes do meu PROC-V, pessoal, eu vou digitar a função se-erro, beleza? Como assim? Não entendi, Matheus. Antes do P, você digita ó, se-erro. Se-erro. Certo? Abre o parênteses. A função se-erro, ela pede dois argumentos. O valor, que nesse caso aqui vai ser a nossa função PROC-V, tá? E depois o que acontece se der erro no nosso valor, que no caso é na nossa função PROC-V. Então, como o valor eu já tenho, eu vou lá depois do meu parênteses da função PROC-V, né? E vou apertar ponto e vírgula. E ele vai perguntar, olha, se der erro, o que que eu faço? Nesse caso, você digita o número 0. Por quê? Se der erro, por favor, me retorne o número 0. Fecho parênteses e dou Enter. E aí eu pego e puxo isso aqui para baixo. Prontinho, pessoal. Nesse momento, esses números aqui estão fixos, né? Enquanto a tabela dinâmica, essas escritas elas podem ter uma, não ter a outra, ficar numa ordem diferente, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no meu dashboard, vou vir em inserir e vou vir aqui em caixa de texto. Clico na caixa de texto e vou abrir aqui uma caixa de texto mais ou menos nesse tamanho aqui, ó. Beleza? Clico sobre a caixa de texto, venho aqui em formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Clico sobre a caixa de texto, Ctrl C, Ctrl V, opa, copiei para cá. Ctrl C, Ctrl V, opa, copiei para cá. Ctrl C, Ctrl V, opa, copiei para cá. Então eu tenho 4 caixas de textos, uma em cada cartão. Clico sobre a primeira caixa de texto, clico dentro da barra de fórmulas. Se a sua barra de fórmulas não estiver aparecendo, você vem aqui em exibir, ó, essa caixinha aqui de barra de fórmulas vai estar desmarcada, você vai lá e marca. Clico dentro da caixa de texto, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual, venho aqui em auxiliar e aponto ali o total geral, que é o total de atividades, e dou Enter. Tudo está muito pequeno, não está alinhado do jeito que eu quero, então eu clico aqui sobre ela, a caixa de texto, página inicial, cor preta, negrito, aumento aqui o tamanho e centralizo. Esse tamanho aqui, 40, tá bom para mim, tá? Prontinho, editei a primeira. Depois que eu editei a primeira, editar as outras ficam mais fáceis, tá? Agora são as atividades concluídas. Então, as atividades concluídas, eu vou clicar dentro dessa caixa de texto, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual, vou lá na minha aba auxiliar e aponto aqui o concluído e dou Enter. Clico na primeira caixa de texto, que já está editada, página inicial, venho aqui no pincel de formatação e clico em cima aqui dessa caixa de texto das atividades concluídas. Prontinho, já copiei a formatação do outro. E vou fazer isso aqui para as atividades em andamento. Então, clico na caixa de texto, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual, vou lá na aba auxiliar e coloco aqui ó, em andamento e dou Enter. E aí eu faço o mesmo esquema com o pincel de formatação e faço para o último ali da atividade em atraso. Então, clico sobre a caixa de texto, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual, venho aqui na aba auxiliar e aponto aqui o atrasado e dou Enter. Beleza? Clico aqui dentro dessa caixa, clico aqui no pincel de formatação e clico aqui. Depois de tudo isso, se você quiser clicar dentro da caixa de texto, segurar o Ctrl e clicar nessa forma aqui que você agrupou da outra vez, você pode, tá? Ó, você agrupa, vira tudo um item só, tá? Não vou fazer aqui porque é só um demonstrativo, mas no seu caso você pode fazer, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou vir na minha aba auxiliar e vou dar um nome para essa tabela dinâmica. Então, clico sobre ela, venho aqui em analisar, tabela dinâmica, o nome está tabela dinâmica 1, eu vou apagar isso aqui e vou chamar ela de cartão, tá? Não vou colocar o tio, vou escrever apenas e vou dar Enter, tá? Então, o nome dessa tabela é o cartão, quando eu precisar identificar, eu sei que ela está alimentando os cartões, tá? Depois disso, pessoal, o que eu vou fazer?
Vou copiar essa tabela dinâmica, vou deixar pelo menos uma coluna aqui de espaço entre o meu PROC-V e a outra tabela dinâmica e vou dar Ctrl V, certo? Qual que é a próxima informação que o meu dashboard pede? Média de quantidade de dias para ficar pronto a atividade, certo? Aqui, pessoal, vai misturar tudo, tanto atividades concluídas como em andamento contém atraso. Então, ele vai fazer uma média de quantos dias mais ou menos uma atividade dura, tá? Vou vir aqui na aba auxiliar, vou clicar nessa tabela dinâmica, vou deletar tudo, certo? E qual que é a coluna que tem os meus dias? Essa coluna aqui, ó, quantidade de dias em que foi feito. Vou voltar lá, né? E aí, pessoal, só que eu quero fazer o acompanhamento, né? Do quê? Das atividades. Então, eu quero pegar a atividade e saber em quantos dias, em média, ela demora para ser feita. Por quê? Muitas atividades são mais recorrentes no seu dia a dia, certo? Então, vou fazer o seguinte, na aba auxiliar. Vou pegar aqui a atividade e vou jogar em linhas, certo? E depois eu vou pegar a quantidade de dias em que foi feito e vou jogar em valores. A primeira coisa que ele faz de modo automático, pessoal, é somar, tá? Você pode também querer somar, mas eu quero uma média. Como é que eu mudo isso? Clico aqui com o meu botão esquerdo, configurações do campo de valor, veja que está em soma, eu coloco média e dou OK. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar nesses números, página inicial, classificar e filtrar e colocar do maior para o menor. Para que sempre aqueles números que estejam maiores fiquem em primeiro e os menores por último, tá? Clico sobre a tabela dinâmica, analisar, gráfico dinâmico, escolhe o gráfico que mais lhe agrada, nesse caso aqui eu vou escolher o de colunas, tá? Vou dar 2 cliques, prontinho. A primeira coisa que eu vou fazer é indicar que esse gráfico deve começar do zero, tá? Então eu vou clicar nesse eixo aqui onde está aparecendo os números, botão direito, formatar eixo. Veja que em opções de eixo limites eu tenho o mínimo. O mínimo nesse momento está apontando o número 0, só que esse 0 é automático, ou seja, conforme os números for subindo, talvez há uma chance desse 0 virar 1, virar 2, virar 3. Aí o seu gráfico pode te enganar visualmente. Então vou deletar esse 0 automático, vou digitar um 0 manualmente e vou dar Enter. Prontinho. Vou deletar esses números aqui, vou deletar essas legendas aqui, vou deletar os meus títulos, tá? Vou deletar essas linhas passando, né? Então eu clico por cima ó, e deleto. E eu preciso deletar esses botões aqui. Como é que você deleta? Ó, clica sobre o gráfico, vem aqui em analisar, mostrar/ocultar e desmarca esse botão aqui chamado botões de campo. Prontinho. Veja que o meu gráfico ele tem um fundo branco. Eu vou retirar isso por quê? Porque eu já criei aqui um local para colocar ele, tá? Então eu clico sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Clico sobre o gráfico, venho aqui nesse maisinho, que são os elementos do gráfico, e marco aqui, ó, rótulo de dados. Eu posso clicar sobre os rótulos de dados e na página inicial, e, por exemplo, aumentar o tamanho para 12, colocar cor preta, negrito. Posso fazer isso também com os itens aqui embaixo, ó. Tamanho 12, não, 12 ficou muito grande, né? Deixar aqui 12, pronto, prontinho. Posso mudar também a cor, né, do meu gráfico, né, a cor que você acha que deve ser feita. Eu vou deixar o azul mesmo, tá? Vou clicar sobre o gráfico, vou dar Ctrl X para recortar esse gráfico, vou lá no meu dashboard, Ctrl V e vou colar ele aqui, ó. Certo? Maravilha. Arrume seu gráfico, né, na altura dele, deixe ele sempre abaixo aqui do título. Faça com que ele cresça e caso você queira, você pode agrupar essa forma com o gráfico. Então clica sobre o gráfico, segura o Ctrl, clica sobre a forma, botão direito, agrupar e agrupar. Aí vira uma coisa só, tá? Caso você queira, isso não é obrigado. Beleza? Vou copiar esse título aqui, ó. Vou lá na aba auxiliar, clico sobre a tabela dinâmica, analisar, tabela dinâmica e vou renomear isso aqui. E agora falta o nosso último gráfico, tá? Que são a média de horas para algo ficar pronto, tá? Então vou na aba auxiliar, vou copiar essa primeira tabela, tanto faz a primeira ou a segunda, não tem problema. Então seleciona ela todinha, Ctrl C, Ctrl V, tá? Analisar, lista de campos, se não aparecer aqui para você, tá? Clico sobre ela e jogo tudo fora não, né? Por quê? As atividades eu vou manter, tá? Só que aqui em valores eu não quero saber a quantidade de dias em que foi feito. Eu quero saber a quantidade de horas para ser feito. Então joga essa média fora e coloca aqui a quantidade de horas para ser feito. Certo? A primeira coisa que ele faz é identificar aquilo como contagem. Não quero, é soma, tá? Então eu clico aqui com o meu botão esquerdo, configurações do campo de valor e coloco soma.
Ok. Ele ainda não está no formato legal, o que eu faço? Seleciono todos esses números, página inicial, venho aqui em número, clico nessa setinha. Venho aqui em hora, coloco novamente aquele 37, 2.30, 2.55 e dou OK. Veja que ele aparece horas, minutos e segundos. Os segundos não são necessários, tá? A menos que você queira. Caso você queira retirar os segundos, você não é obrigado a retirar, mas caso você queira, como é que eu faço? Seleciono os números, página inicial, número, clica aqui na setinha, vem aqui em personalizado, depois que você transformou nesse 37, 2.30, 55, vem aí em personalizado. Veja que eu tenho o h2.mm, 2.ss, ponto e vírgula, arroba. Vou selecionar o arroba, vou selecionar o ponto e vírgula, vou selecionar os dois SS e vou selecionar esses dois pontos. Vou deletar e vou dar Enter. Certo? Clico sobre a tabela dinâmica, analisar, gráfico dinâmico, seleciono o gráfico que mais lhe agrada, vou manter o padrão de colunas. Clico nesse eixo, botão direito, formatar eixo. Mínimo, deleta esse zero, digito 0 e dou Enter. O mesmo passo a passo que eu fiz com outro gráfico. Deleto a legenda, deleto o título, deleto esse eixo, deleto as linhas, clico sobre o gráfico, analisar, mostrar/ocultar, botões de campos e retiro os botões do gráfico. Clico sobre o gráfico, venho aqui em elementos do gráfico e marco aqui rótulo de dados. Clico sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Aumento o tamanho dos itens para manter o padrão, nos outros eu deixei 12, aqui também eu vou deixar 12, e aqui eu faço a mesma coisa, certo? E antes que eu me esqueça, clico sobre a minha tabela dinâmica, eu deixei soma. A menos que você queira uma soma, pode tudo bem, mas eu quero uma média. Então eu clico com o botão esquerdo do mouse sobre aqui o campo de valores, configurações do campo de valor e coloco média e dou OK. Certo? Então agora aqui é uma média e não uma soma. Ctrl X para recortar e vou lá no meu dashboard, tá? Ctrl V e vou subindo, ó. Para facilitar, eu clico sobre esse primeiro gráfico, venho aqui em formatar e vejo a altura dele, ó, 5,79. Então clico sobre o gráfico, venho aqui em formatar, tamanho, coloco lá, ó, 5,79. Você não é obrigado a fazer isso, é apenas um recurso que eu acho legal utilizar, deixar os gráficos na mesma altura, tá? Daí você vai alinhando, aumenta o tamanho para cá e aumenta para lá. Vou copiar esse título aqui, né? Vou lá na aba auxiliar, clico sobre a tabela dinâmica, analisar, tabela dinâmica. Ao invés de ter tabela dinâmica 3, eu vou dar um Ctrl V e vou colar aquilo que eu copiei. Certo? Bom, basicamente está pronto. Mas, se você quiser inserir os filtros, como é que faz? Vem na aba auxiliar, clique em qualquer tabela dinâmica, vou clicar aqui na primeira, analisar, inserir segmentação de dados e eu quero o nome e o setor. Marco as duas caixinhas e dou OK. Certo? As duas estão aqui, ok? Então eu clico sobre a primeira, segurando o Ctrl, eu clico sobre a segunda. Dou o botão direito, configurações da segmentação de dados. E marco essa caixinha, ocultar itens sem dados, e dou OK. Agora eu preciso fazer com que esses filtros se liguem com as outras duas tabelas dinâmicas. Como é que eu faço? Clico sobre a primeira, botão direito, conexões de relatório. Veja aqui, os nomes que eu dei para essa tabela dinâmica são os nomes que aparecem aqui, tá? Por isso que a gente renomeia. Marco as três caixinhas e dou OK, e faço isso com o outro filtro também. Clico sobre ele, botão direito, conexões de relatório, e marco as três caixinhas e dou OK. Clico sobre uma, segurando o Ctrl, clico sobre a outra, venho aqui em opções, posso escolher aqui uma cor qualquer, posso até criar um novo estilo, mas aqui não é o momento para isso. Vou escolher essa aqui. Com as duas selecionadas, eu dou o Ctrl X para recortar. Vou lá no meu dashboard, Ctrl V e subo aqui, ó. Certo? E aí, eu vou alinhando, ó. Primeiro, eu vou deixar o setor como filtro e depois o nome da pessoa. Certo? Pronto. Para ganhar espaço, eu posso vir aqui em exibir, desmarcar a barra de fórmulas e os títulos, né? Então desmarco essas duas caixinhas e posso dar 2 cliques aqui em qualquer aba para ganhar espaço, tá? Como que eu cadastro informações nisso aqui, tá, pessoal? Venho aqui na base e vamos lá, ó. O último aqui cadastrado foi o Matheus, então o que eu vou fazer, ó?
Vou puxar aqui para baixo. Opa, é a Maria é do setor de compras, a atividade que ela vai fazer é fazer KPI, descrição da atividade, KPI mensal, data de início, sei lá, 1/1 de 2021, acabou em 2/1 de 2021, certo? Quantidade de horas para ser feito, 1 hora. Status concluído. Clico sobre a tabela, tá? Você vê que ainda não apareceu nada aqui da Maria. Por quê? Porque eu ainda não atualizei minha base de dados, eu preciso atualizar. Então eu clico sobre a tabela, venho em Design, atualizar e atualizar tudo. Quando eu venho para o meu dashboard, opa, setor de compras, opa, é a Maria, né? Clico no xizinho, opa, RH é o Matheus. Ou eu posso ver aqui, Maria, Matheus, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso seja útil para vocês. Muito obrigado por tudo, até a próxima e tchau, tchau.